noite a todos, dando continuidade à Semana Confraternativa do MEI e Adjacências. Estamos hoje, virtualmente, na Casa de Amaral Ornelas. Vamos ler então a parte inicial para começarmos o nosso estudo. É do livro Via de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, através do saudoso Chico. Que pedes? O dito bíblico nos fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si próprios. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação no trabalho. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Essencialmente, considerando, porém, tudo isto, é verdadeiramente loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas brutais. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueça de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. E possamos trabalhar no bem, no amor, que é o verdadeiro seara de Jesus, porque não sabemos quando vamos partir. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo por mais uma semana confraternativa dos Centros Espíritas do MEI e Adjacências. 56 anos. Uma caminhada de muita luz, de muito consolo e de muita fraternidade. Que possamos nessa noite estar em paz e fazer com que a mensagem trazida pela companheira Ângela Vidal possa chegar aos nossos corações, às nossas mentes, que ela seja abençoada pelo plano espiritual. E assim, profundamente agradecido, em nome dessas falanges do bem, de todas as casas espíritas que participam dessa semana confraternativa, em nome de todos esses mentores dessas casas, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para o início dos nossos trabalhos. Graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, é com muita satisfação que nós estamos participando desta Semana Confraternativa do MEIA e Adjacências. Desta vez acontecendo numa modalidade inédita, na sua versão de 2020, um ano que entra para a história da humanidade, será um marco na história da humanidade, assim como nós também teremos os registros da história do movimento espírita da nossa cidade contemplados com o acontecimento dessa semana confraternativa, que, vencendo o tempo, vencendo as dificuldades, ano a ano se renova, reunindo as casas espíritas do nosso entorno, permitindo-nos momentos de convivência fraterna em torno do Evangelho de Jesus e da abençoada doutrina dos Espíritos. Nós abraçamos, em nome do Centro Espírita Amaral Ornelas, as casas co-irmãs que estão fazendo parte deste encontro, parabenizamos os seus organizadores, aqueles que tiveram a ideia, o planejamento de realizá-la virtualmente, e
os seus executores. Nós sabemos que tem um pessoal aí de TI que está ajudando as casas, que está sendo fundamental para a preservação do movimento espírita, para o andamento do trabalho espírita a despeito do fechamento das nossas casas. Nós sabemos que esses encontros, eles não substituem a nossa presença na casa espírita, não é verdade? Porque o ambiente da casa, das casas, é sempre preparado pelo mundo espiritual superior. Nós estamos falando das casas espíritas porque, no caso, são a nossa referência de templo religioso, é o local que nós elegemos para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Por isso, falamos particularmente das casas espíritas. Mas os templos, de maneira geral, reúnem espíritos a eles, dedicados, que trabalham a atmosfera espiritual desses ambientes. Então, quando ingressamos na casa espírita, nós penetramos numa atmosfera fluídica que foi preparada pela espiritualidade para atender às nossas necessidades. E sempre recebemos aqueles fluidos conforme necessitamos, sejam eles calmantes, sejam revigorantes, são sempre fluidos salutares, benéficos, e todos trazemos na memória o bem-estar que sentimos ao adentrarmos as nossas casas espíritas. Nos nossos lares, via de regra, nós não conseguimos manter essa elevação contínua do pensamento, de modo que nós não conseguimos reproduzir fielmente o ambiente da casa espírita. Nós nos deixamos tomar pelas emergências do cotidiano, pelas ocorrências do dia a dia, e, na maioria das vezes, temos uma faixa de pensamentos muito oscilante. Por isso, não dispomos das mesmas condições para realizar essas atividades. De qualquer modo, só o fato de estarmos unidos pelo pensamento já faz com que nós criemos um vínculo importante. Como disse Kardec, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, o fato de estarmos juntos, o fato de estarmos reunidos, faz com que estejamos em contato com a espiritualidade superior através desses mecanismos digitais. Isso tem sido fundamental para nos fortalecer, para fortalecer os nossos grupos e fazer com que essa nossa travessia seja mais serena, para que encontremos o equilíbrio necessário para vencer as dificuldades da hora. Naturalmente que, ao escolhermos o tema do dia de hoje, levamos em conta essas circunstâncias, porque escolhemos o tema das aflições humanas, tema do sofrimento, estudado por Allan Kardec, detidamente, primorosamente, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente neste momento, o capítulo tem muito a contribuir conosco, tem muito a nos auxiliar, porque nós estamos vivendo um sofrimento coletivo. A coletividade terrena está toda sob o impacto da pandemia. Todos estamos sendo afetados de alguma maneira. Há um sofrimento generalizado, seja um sofrimento direto daqueles que estão acometidos pelo vírus, que foram acometidos pelo vírus, que desencarnaram pelo vírus, aqueles que perderam os seus familiares, os seus entes amados e que estão vivendo o luto, aqueles que experimentam a privação da convivência com os seus entes amados, os seus familiares, os seus amigos, pelas regras do distanciamento social, aqueles que estão vivendo os transtornos de natureza emocional, mental. Nós estamos com medo, assustados, inquietos pelo futuro, ansiosos, sem saber o que virá pela frente. E ainda temos também associada a esse quadro, uma dificuldade econômica, que para algumas famílias é uma preocupação adicional. Pessoas que estão perdendo os seus empregos, pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, precisam reorganizar a vida doméstica em função das novas exigências. Então, de alguma maneira, nós estamos impactados pelo que está acontecendo. E o capítulo 5 na verdade, ele é um repositório de mensagens, de frases, de palavras que podem nos auxiliar muito a manter o coração em paz.
A bem da verdade, este capítulo deveria ser daqueles que a gente tem sempre à mão. Vez por outra, nós deveríamos voltar à leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porque na Terra não há regime de exceção. Desde que nós ingressamos na vida corporal, nós passamos por experiências que nos conduzem a alguma forma de sofrimento. Todos experimentamos em algum momento as dores, as aflições da vida corporal. Se nós pensarmos na entrada de um bebê no mundo, ele vem chorando, porque a vida o tira do conforto da vida intrauterina, do bem-estar no ventre materno, para que o pulmão precise muito rapidamente trabalhar. Para que a sobrevivência seja garantida, é preciso que o pulmão responda rápida e plenamente às exigências da vida na carne. Esse processo é doloroso, o parto, uma experiência dolorosa para o ser espiritual. O seu ingresso nesse mundo já anuncia que estamos em um mundo de dificuldades, de provações, de lutas, de aflições. Não porque Deus tenha destinado a Terra para essa finalidade. A Terra, como um mundo em desenvolvimento, ainda abriga seres que, pela sua condição inferior, criam situações difíceis. Seres que, por serem ainda imperfeitos, experimentam um sofrimento relativo às suas próprias condições. Estão sujeitos às vicissitudes da vida no corpo. Uma vida que é transitória, o nosso corpo é um corpo transitório. O ser imortal é obrigado a experimentar uma série de situações de transformação no âmbito da vida material que produzem uma cota de dor, de aflição. E é esse processo que exatamente promove o ser espiritual, faz com que ele se desenvolva intelectualmente e também moralmente. Nós podemos ver no momento que os esforços que estão sendo envidados para o controle da pandemia, para o desenvolvimento de vacinas, a pesquisa por medicamentos, quanto esses processos no âmbito da ciência têm sido acelerados pela emergência de um vírus sobre o qual não se tem ainda um efetivo controle. Esses eventos, esclarece Kardec, ocorrem de tempos em tempos justamente com o objetivo de acelerar a marcha do progresso humano. No entanto, nós ainda sofremos com tais ocorrências. Nós experimentamos ainda as dores do corpo e da alma. E quando nós temos mecanismos que possam mediar o nosso sofrimento, nos ajudar a lidar, mediar a nossa relação com o sofrimento, os nossos processos ficam mais suaves. Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Então, nós deixamos a carga de um sofrimento adicional, da revolta, da incompreensão, dos questionamentos sobre a justiça divina, quando nos dedicamos a compreender as leis justas e sábias do Criador. Kardec enumera aqui, ele transpõe para o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns versículos dos Evangelhos de Mateus e Lucas que tratam dessas aflições. São trechinhos do Sermão da Montanha, aquele momento sublime em que Jesus, olhando a multidão tão aflita, sobe ao monte e faz a sua promessa de um futuro mais feliz para os sofredores. Então, nós temos no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 5, 6 e 10, a promessa: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Lucas, nós encontramos: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São imagens muito fortes que estão aqui colocadas por Lucas, recuperadas por Kardec no Evangelho, segundo o Espiritismo, e sobre as quais Kardec se debruça para nos ajudar a destrinchar. Como bem diz Emmanuel, Kardec, Jesus a porta, Kardec a chave. Né? A doutrina é essa ferramenta que nos ajuda a compreender melhor a mensagem do Cristo. Nós temos aqui um trecho especificamente em relação à riqueza e à pobreza, quando se trata do sofrimento, não por acaso, porque muitas vezes nós associamos a infelicidade à ausência de recursos de natureza material. E na sociedade contemporânea, no mercado do consumo, numa sociedade de consumo, nós compramos a imagem que nos é vendida de que quanto mais recursos materiais nós tivermos, mais nos sentiremos felizes. E isso parece não corresponder à verdade, porque algumas pesquisas que estão sendo realizadas no mundo sobre a felicidade mostram que desde que a criatura tenha aquele mínimo indispensável para a sua sobrevivência, as razões que as fazem sentir com essa plenitude espiritual, vamos chamar assim, um estado de contentamento, de alegria de viver, não estão diretamente relacionadas à riqueza material. Na Bienal do ano passado, nós ouvimos a palestra de um monge sul-coreano, Hanin Sunim, ou Hanin Sunim, não sei bem exatamente a pronúncia. E ele relatou uma pesquisa que foi feita recentemente na Coreia do Sul. Por que essa pesquisa é particularmente importante? Porque ela tem um recorte histórico muito preciso. A Coreia do Sul é um país que se desenvolveu muito rapidamente. Num tempo histórico curto, ela alcançou grandes patamares de desenvolvimento econômico, tornando a sua população mais rica, sua renda per capita maior. Então, era possível você pesquisar nas gerações mais antigas que não viveram essa Coreia e nas gerações atuais, que vivem uma Coreia rica, mais rica. Os dados surpreenderam, porque, embora hoje os jovens disponham de muito mais recursos materiais do que os seus antecessores, os seus pais, os seus avós, a sensação de felicidade, o relato de felicidade não está vinculado a isso. Eles não se sentem mais felizes do que se sentiam seus pais ou seus avós. Então, isso é um dado importante para nós pensarmos, que não é por acaso que Kardec tratou dessa questão quando fala aqui sobre o sofrimento humano. Esse estudo sobre a questão da riqueza, da pobreza, vai ser retomado depois no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e não é um objeto específico de análise aqui, mas está colocado por Kardec não por acaso, porque nós ainda associamos pobreza e riqueza do ponto de vista material a um maior ou menor estado de felicidade. Kardec diz que, naturalmente, Jesus, quando falava sobre uma consolação para o sofrimento, estava se referindo a uma vida futura. Naturalmente que Jesus não fazia uma promessa para o tempo presente, porque nós sabemos pela experiência que há muitas criaturas em toda parte que sofrem e que não encontram as consolações nesse mundo. Há pessoas especialmente marcadas pela dor, do nascimento até o final da vida biológica, enfermidades crônicas, doenças graves, transtornos mentais de porte, de gravidade severos. Então, esses nossos irmãos experimentam uma cota muito grande de aflições, e essas aflições, elas não encontram consolação na Terra. Jesus fazia uma promessa para uma vida futura. Se assim a gente não considerar, nós vamos acabar achando que Jesus estava enganando as criaturas. Seria um engodo, uma promessa falsa, que não poderia se cumprir. Então, naturalmente, que aqueles que acreditam no Cristo entendem que ele se refere a uma vida espiritual.
Mas Kardec diz que essa explicação, trazida convencionalmente pela Igreja, a Igreja que representou o Cristo durante tanto tempo e que hoje se encontra representada por tantas tradições diferentes, né? Por tantas religiões diferentes, ou versões diferentes, essa Igreja tentou justificar a diferença, as diferentes condições de sofrimento das criaturas através de uma lógica que prometia aos sofredores da terra a aventura futura e àqueles que têm a felicidade na terra, o inferno posterior, o sofrimento posterior. Então, Kardec diz que algumas premissas ficam estabelecidas por todos os que aceitamos a ideia de Deus como um ser soberanamente bom e justo. Nenhuma aflição que nós experimentamos pode ser fortuita, porque Deus não pratica injustiças. Toda causa de sofrimento é justa. Alguns argumentam que aqueles que vão sofrer aqui serão felizes depois, e o inverso vai acontecer. Então, Kardec diz, isso não é do mesmo modo arbitrário? Por que Deus condenaria algumas pessoas a uma eternidade de sofrimento, lhes concedendo a posse da riqueza material por uns tantos anos de vida na Terra, reservando, então, aos pobres, aos que foram privados dos bens materiais, uma felicidade eterna? Nós continuamos sem entender essas desigualdades. E mais difícil ainda, diz Kardec, é uma outra problematização que ele faz, é compreender por que o sofrimento está tão desigualmente distribuído entre o que ele chama aqui o vício e a virtude. Porque nós encontramos pessoas que são tão boas, tão generosas e que parecem carregar cruzes muito acima das suas possibilidades, porque elas se arrastam na vida. É o seu calvário. Pessoas que, segundo a nossa ótica, não são merecedoras de tanto sofrimento. E, inversamente, nós vemos criaturas no mundo condenáveis do ponto de vista moral, sem ética, criaturas que têm manifestações perversas, ascendendo socialmente, conseguindo postos na vida social, cargos de destaque, ascensão na vida pública ou na vida no mercado de trabalho. Kardec diz que o Espiritismo será essa chave que nos ajudará a compreender os mecanismos da justiça divina. Ele passa a nos propor uma reflexão sobre essa origem. Então, nós vamos partir do pressuposto de que a justiça divina não falha. Então, se há um sofrimento, há uma causa justa para ele. Ele começa, também não por acaso, falando sobre as causas atuais das aflições. Nós, especialmente os espíritas, temos uma tendência a acreditar todas as dificuldades que nós vivemos às nossas vidas passadas. Nós tomamos emprestada dos orientais a palavra karma e falamos dos karmas. Deve ser meu karma, minha família é meu karma, meu trabalho é meu karma, né? Como aquilo que vem do passado e que precisa ser resgatado. Não por acaso, Kardec começa estudando as causas atuais das aflições. Porque ele diz que se nós formos investigar honestamente a causa do sofrimento, ou as causas do sofrimento, nós seremos forçados a reconhecer que, em grande parte, nós devemos as nossas aflições às escolhas realizadas por nós ainda no transcurso desta vida. E ele dá aqui vários exemplos dessas situações. Pessoas que são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição. Pensando na imprevidência, né? Tanta gente vive no aqui e agora, se esquecendo de que o envelhecimento chegará, que se não houver uma organização hoje, nós no futuro haveremos de encontrar dificuldades. Quanto nos faz sofrer o nosso orgulho nas nossas relações pessoais, o quanto esse lugar da nossa ambição
nos leva a viver sempre sofrendo pelas coisas que nós não temos. Ele fala ainda da falta de ordem, de perseverança, de mal proceder, daqueles que não sabem limitar os seus desejos, são as compulsões, né? A compulsão da compra. Quantas pessoas se comprometem financeiramente porque não conseguem conter o ímpeto de consumir? Porque há um vazio nas suas almas que elas buscam preencher através de objetos materiais. Kardec fala ainda dos casamentos infelizes, que muitas vezes acontecem não por escolhas do passado, mas porque nas bases da união estava o interesse e não uma afeição legítima. Ele fala ainda das doenças e das enfermidades que são adquiridas pelos nossos excessos. E olha que no século XIX não se sabia tanta coisa quanto se sabe na relação entre aquilo que nós consumimos e os efeitos desses alimentos no nosso organismo. Hoje, todos nós sabemos os malefícios do excesso de sal, de açúcar, de gordura, e ainda assim nós insistimos num padrão alimentar que nos adoece, para depois dizer que fomos castigados por Deus ou que nós estamos resgatando dívidas de outras encarnações. Ele fala também dos pais e mães infelizes com os seus filhos na vida adulta, mas que muitos desses sofrimentos poderiam ter sido evitados se os cuidados na educação dos filhos não tivessem sido negligenciados a seu tempo. Ele lembra ainda que nós precisamos interrogar friamente as nossas consciências. Todos os que nos sentimos feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Ele diz: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Que trecho importante para refletirmos, né? O tempo todo nós precisaremos estar atentos a essa situação, a essa condição. O quanto as nossas ações têm contribuído para a nossa maior felicidade ou para a nossa infelicidade. Ele depois vai tratar dessas causas anteriores das aflições. Se após um exame bastante acurado, nós ainda assim considerarmos que não há explicações nessa vida para as nossas dores, então sim, nós devemos compreender que se a justiça divina não falha, nós estamos herdando as consequências infelizes do passado. E, com essa compreensão, aceitar como legítimas essas situações dolorosas. Porque muitas vezes nós ficamos brigando, né, com o sofrimento. É o sofrimento por estar sofrendo. O quanto nós podemos retirar esse pesado esforço, né, de lutar contra as aflições. Entender que nós sofremos porque somos humanos e porque temos ajustes com a lei, faz com que a nossa carga de sofrimento fique ainda menor. É a sobrecarga da qual a gente pode se livrar. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Kardec estuda na seção 6 as provas e expiações, dizendo que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, escolhem essas provas livremente. Então, quando nós estamos fora do corpo, avaliando quais são as melhores oportunidades do nosso crescimento espiritual, nós fazemos essas escolhas. Mas entramos na carne, esquecemos os combinados e passamos a reclamar. O nosso sofrimento pode ser provacional e esse sofrimento pode ser expiatório. Provacional quando nós escolhemos as situações desafiadoras para crescer. Expiatório quando nós temos ajustes de contas que não podem mais ser adiados.
a grande promessa que os espíritos nos fazem é a de que, se nós não podemos ser plenamente felizes na Terra, nós temos condições de diminuir a nossa dor, no limite das nossas possibilidades. É facultado ao homem empregar todos os esforços. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, nos aperfeiçoando cada vez mais. Se nós nos livrarmos das nossas imperfeições, nós nos livramos de grande cota de dor. Se nós formos menos ciumentos, invejosos, ambiciosos, nós sofreremos menos ciúme, inveja, decepção. Estão em nós as causas que nos fazem sofrer. Então, nós precisamos alterar esse nosso quadro íntimo, encontrando contentamento no viver. E uma outra fonte de felicidade que vem sendo estudada cada vez mais é a gratidão. Mas não é a gratidão verbal, né? Nós temos, na verdade, nós temos substituído muito obrigado por gratidão, que são sentidos bastante diversos. A gratidão não é um conteúdo verbal, é um estado emocional que precisa acompanhar as nossas palavras. É um estado de reconhecimento de que estar nessa vida é uma dádiva e de que viver as nossas dificuldades é também uma dádiva. Nós vamos deixar uma última indicação, que é a do livro Oferenda na mensagem Graça e Reencarnação. Nós não seremos salvos pela graça. Deus não apaga as nossas faltas, não porque ele seja rancoroso, nem vingativo. Fica também a sugestão sobre essa questão de punição, castigo, pecado. São muitos conteúdos que não podemos acolher todos no dia de hoje, né? Muita gente questiona, por que na obra de Kardec a gente encontra ainda tantas vezes essas palavras? A resposta se encontra na Revista Espírita de maio de 1865. Umas 2 mensagens, ideias preconcebidas e Deus não se vinga, assinadas por Pascal, que fala por que essas expressões aparecem ali. De propósito, eu não vou contar, para todo mundo ter curiosidade de ir lá buscar, né? Mas de não nos sentirmos castigados, de nos sentirmos resgatando. Por que Deus não apaga as nossas faltas pelo arrependimento? Porque isso também não é justo. Joana de Ângeles, neste livro Oferenda e na mensagem citada, fala sobre isso. Então, quando eu apago a falta de alguém que errou com o outro, eu pratico minha justiça com a vítima. Nós não podemos só apagar os eventos da lei. Nós precisamos ser consequentes com as nossas ações, por uma questão de justiça. A graça não existe? Existe. Ela é a reencarnação. Ela é a oportunidade. Porque Deus não nos condena eternamente por faltas cometidas numa existência corporal. Então, Deus é esse Pai amoroso, bom e justo que deixa as suas portas sempre abertas para as ovelhas desgarradas retornarem ao redil e aos filhos pródigos retornarem ao lar paterno. Que essa mensagem de esperança, de conforto, de aproximação com Deus seja um alento para nós no encontro de hoje e esteja presente em nossas reflexões em todos os momentos de dor. Mais uma vez, nós agradecemos e desejamos que todos os corações permaneçam irmanados e em paz. Que assim seja. A nossa companheira Ângela Vidal, pelo trabalho, pelo carinho de sempre, né? Uma mensagem tão bonita para todos nós. Amanhã ela continua essa semana confraternativa e virtualmente será no Grupo Espírita Discípulo de Francisco de Paula, com a palestrante Luciana Marins. O tema será Bezerra de Menezes, Vida e Obra. Então vamos fazer a nossa prece nesse momento, agradecendo pelo trabalho trazido pela nossa companheira Ângela, pelas reflexões tão necessárias nesse momento atual que vive, né, o nosso planeta, que vive a nossa humanidade. Que Jesus possa nos abençoar a todos, nos fortalecer intimamente e que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva.
E em nome dos mentores de todas essas casas que participam dessa semana confraternativa do MEA e adjacências, pedimos a permissão em nome de Jesus e de Deus do término dos nossos trabalhos. Graças a Deus, que assim seja.